Minha irmã, meu irmão, bom dia, que Deus esteja na sua companhia. Convido-lhe a refletir comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Estamos na parte narrativa entre o Sermão das Parábolas e o Sermão da Comunidade. Nestas partes narrativas que ligam entre si os 5 sermões, Mateus costuma seguir a sequência do Evangelho de Marcos também. E de vez em quando ele cita outras informações também conhecidas por São Lucas. E aqui e acolá ele traz textos que só aparecem no seu próprio Evangelho, como é o caso da conversa entre Jesus e Pedro do Evangelho de hoje. Este texto, ele recebe interpretações diversas e até opostas nas várias igrejas cristãs. Naquele tempo, as comunidades cultivavam uma ligação afetiva muito forte com as lideranças que tinham dado origem à comunidade. Por exemplo, as comunidades da Antioquia, na Síria, cultivavam sua ligação com a pessoa de Pedro. As da Grécia, Paulo. E algumas comunidades da Ásia, com São João Evangelista, que é o discípulo amado, o autor do Apocalipse também. Portanto, uma identificação com esses líderes da sua origem ajudava as comunidades a cultivar melhor a sua identidade e a sua espiritualidade. Mas também podia ser motivo de briga, como no caso da comunidade de Corinto. Portanto, as opiniões do povo e dos discípulos a respeito de Jesus, narradas hoje por Mateus, são interessantes. Jesus faz um levantamento da opinião do povo a respeito da sua pessoa, o Filho do Homem. As respostas são variadas. Foi uma espécie de prova. Então, João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas, são respostas que os discípulos dão. E quando Jesus pergunta pela opinião pessoal dos discípulos, Pedro se torna porta-voz dos 12 e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta não é nova. Anteriormente, os discípulos já tinham dado essa resposta. No entanto, no Evangelho de João, a mesma profissão de fé é feita não pelos apóstolos, mas por Marta. E ela significa que em Jesus se realizam as promessas, as profecias do Antigo, do Primeiro Testamento. Portanto, em Mateus 16, 17, a resposta de Jesus a Pedro é muito interessante. Feliz é você, Pedro. Jesus proclama Pedro de feliz, bem-aventurado, porque ele recebeu uma revelação de Deus Pai. Aqui também a resposta de Jesus não é nova. Anteriormente, Jesus já tinha louvado o Pai por ele ter revelado o Filho aos pequenos e não aos sábios e entendidos. E tinha feito também a mesma proclamação de felicidade aos discípulos que estavam, por estarem vendo e ouvindo coisas novas que antes deles ninguém conhecia e nem tinha ouvido falar. Portanto, as atribuições de Pedro, ser pedra e tomar conta das chaves do reino, vale uma boa meditação. Ser pedra. Pedro deve ser pedra, isto é, deve ser fundamento firme para a igreja, a ponto de ela poder resistir contra as portas do inferno. Com essas palavras de Jesus a Pedro, Mateus anima as comunidades perseguidas da Síria e da Palestina, que viu em Pedro a liderança marcante da sua origem. Apesar de fraca e perseguida, a comunidade tem fundamento firme, garantido pela palavra de Jesus. A função de ser pedra, como fundamento da fé, evoca a palavra de Deus ao povo no exílio. Vocês que buscam a Deus e procuram a justiça, olhem para a rocha, a pedra de onde foram talhados. Olhem para a pedreira de onde foram extraídos. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, sua mãe. Quando os chamei, eles eram um só, mas se multiplicaram por causa da minha bênção. Indica que em Pedro existe um novo começo do povo de Deus. As chaves do reino. Pedro recebe as chaves do reino. O mesmo poder de ligar e desligar é dado também às comunidades e aos outros discípulos. Um dos pontos em que o Evangelho de Mateus mais insiste é a reconciliação e o perdão. É uma das tarefas mais importantes dos coordenadores das comunidades.
imitando Pedro, devem ligar e desligar, fazer com que haja reconciliação, aceitação mútua, construção da fraternidade, até 70 vezes 7. Portanto, Jesus contempla e completa o que faltava na resposta de Pedro, e este reage. Jesus começou a dizer que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes, dos doutores da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Dizendo isso, ele, portanto, fez Pedro questioná-lo. Ele não poderia sofrer. E Jesus fala: agora, Pedro, você deixou de ser a pedra fundamental e tornou-se pedra de tropeço. Não seja pedra de tropeço, senão você se torna um Satanás. Vai para trás de mim e me siga. Que nós sejamos como Pedro, pedra firme, que a nossa fé também seja inabalável. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus bondoso e amigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.